Olá pessoal, muito bem-vindos. Olá Anderson. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos vocês que estão aí nos assistindo. Hoje temos uma convidada muito especial para o 5º e último episódio dessa temporada, seu Anderson. Que pena, né? Editor, coloca aquele som de tristeza. Mas queria apresentar a senhora Alexandra. Tudo bom, Alexandra? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Você? Obrigado pela tua participação aí no podcast, por ter o teu tempo aqui conosco nessa manhã, meio que fria, né? Mas aqui dentro tá quentinho, né, senhor Anderson? Agora, né? Agora. E nós gostaríamos de iniciar esse nosso bate-papo, Alexandra, conhecendo um pouco, né, da tua trajetória, né, como quem é a Alexandra, né, antes de falar pessoa jurídica, mas a tua trajetória como um todo, né, acadêmica, de formação, profissional. Tu pode contar um pouco pra gente? Sim. Na verdade, a Alexandra nasceu no interior de São Paulo, Bragança Paulista, né? E tá aqui já em Jaraguá, é de Jaraguá, há 24 anos. 24 anos, olha aí. Cheguei aqui com meus 15 anos e a minha experiência com Jaraguá foi acolhedora, vamos dizer assim, né? E buscando sempre oportunidades. Então, eu vim para Jaraguá com os meus pais, junto com meus irmãos, né? Eles são empresários, eles têm uma empresa ainda aqui em Jaraguá. E vim trabalhar com eles. Então, vamos fazer o jabá pra empresa. Como é que é o nome da empresa? Top Tools. Aí, ó. Uhum. Legal. E ali a gente começou a trabalhar... Bem, eu comecei do zero, vamos dizer assim, né? A parte de almoxarifado. Então, arquivo mortos, enfim, aquela coisa toda. A rinite atacava, né? Mas imagina, pensa... E daí, depois disso, fui passando por vários setores. Setores de venda, setor financeiro, PCP, produção. Isso dentro da empresa da sua família, né? Eu fiquei lá 10 anos dentro. Então, passei por todos os setores. E o maior setor que eu fiquei ali, o maior tempo que eu fiquei ali, foi em vendas. Onde eu comecei a crescer como auxiliar de vendas, assistente de vendas. E fui tornando responsável pelo setor mesmo, né? Você falou que ficou 10 anos, aí depois você fez o quê depois desse período? Dentro desse período, eu fiz uma faculdade de administração e comércio exterior. A minha paixão já começou, a parte de administração, começou ali, né? De entender como funciona, como liderar, enfim. Esse exemplo veio realmente ali do meu irmão, por empreender, isso já me puxava, né? E daí eu queria algo mais, quando eu me formei. Falei, tá, administração eu já sei, e comércio exterior? Foi ali que surgiu uma oportunidade de vir pela associação empresarial aqui da CIGES. Trabalhei a parte de certificado de origem. Trabalhei 2 anos, mas não gostei. Seriedade é tudo, né? 2 anos, aguentando 2 anos, mas não gostei. Não gostei. E daí, eles me transferiram, teve a oportunidade de entrar em compras e eventos, e foi aí que eu comecei a me envolver com eventos. Então, a minha paixão é realmente eventos e produção, lançamentos. Trabalhei, fui para Marisol, fiz showroom de Lilique Tigor, multimarcas, a própria Marisol mesmo. Depois recebi uma oportunidade de ser realmente gerente de geral, né? Numa indústria têxtil, foi onde ali que eu cuidei de 50 pessoas. E teve uma virada em 2019 ali, que eu decidi mudar tanto coisas particulares quanto coisas profissionais. E decidi ser realmente uma empresária, né? Uhum. Como ser uma empresária, o que ser? Aí foi aquela questão de fazer um checklist, falar, realmente eu posso chegar e ser uma consultora. Comecei como uma consultora administrativa. Que legal, né? Que história linda. E você falou sobre a questão de lançamentos, né? Que você se encontrou em eventos. E como essa chave virou ali pra ti, tu entender que de fato, assim, algo que queimava, né? Dentro de você, digamos que assim, pra essa área como um todo. Então, como eu te falei, em 2019 teve uma virada de chave. Eu perdi minha mãe nesse ano. E assim, a gente sempre conversava aquela questão assim, você é feliz? Sempre perguntava pra ela. E daí, um último dia, antes dela falecer, ela me perguntou se eu era feliz. E aquilo ficou, né? Eu falei, cara, eu sou feliz, mas não sou completa. Uau. O que eu preciso? E toda aquela experiência, todo aquele encanto que eu tinha na parte de fazer, realmente, principalmente na experiência da Marisol ali, o showroom de Lilique Tigor, para mim aquilo faltava.
os bastidores, entende? Aquela pegada assim de loucura, aquela pegada de, nossa, vamos fazer, vai dar certo, sim, e depois ver o resultado, como funciona, é gratificante. Então essa é a minha paixão, foi ali que eu me encontrei mesmo. Sensacional. Legal. Eu acho que o mais legal é que a gente consegue percorrer por vários temas que a gente queria passar, né, de forma assíncrona, mas a gente consegue passar por tudo aquilo que a gente queria perguntar e até avançando um pouquinho mais, e aí pedindo licença para você para fazer uma pergunta sua. Sem problema. E a PEV? Onde que a PEV entrou na sua vida? Como é que surgiu essa conexão com a PEV? A PEV, na realidade, foi em 2010, quando eu trabalhava na CIGES. Então, as duas entidades, tanto também com a CDL, sempre trabalhavam em conjunto ali, né? E a PEV eu vivia nos cursos, vivia na parte de palestrantes e tal. Saí um período, né? E em 2023, se eu não me engano, né? Eu recebi o convite do nosso ex-presidente Welton para participar da diretoria de eventos, enfim. Foi isso aí que aconteceu. Já estava envolvida nesse núcleo de associativismo? Já. Porque tanto a CIGES e o CDL que tu comentou, né, estão todos no mesmo prédio, então já saía da sala de um, ia para a sala do outro e também já participava das capacitações, então a PEV sempre esteve ali no teu cotidiano, no dia a dia, e aí foi aí que com esse convite aí do presidente, então, que você veio a participar aí efetivamente da PEV. E hoje, qual é a sua função dentro da PEV? Como é que é o seu dia a dia dentro da PEV? O que você faz e qual é a sua rotina nessa posição que você está hoje? Hoje sou vice-presidente de eventos, então cuido toda da parte café de negócios, Expo, a PEV, posse, enfim, todos os eventos que englobam a PEV em si, né? E também os externos, como foi feito agora os 150 anos de Jaraguá. Legal. E, só complementando, desse momento lá em 2023, quando você efetivamente entrou na PEV, até você chegar nessa posição que você está hoje, né? Como é que foi essa trajetória dentro da instituição? Na instituição da PEV, como associada, eu entrei em 2020, tá? Mas como convidada da cadeira ali, eu entrei como 2023. Daí na parte de eventos, daí onde foi que eu fui conhecendo como que funciona, né? Como tinha base na outra associação, eu falei, bem, a base a gente tem, agora vamos ver o que é o cenário, qual é o cenário. Então, é um cenário diferente, porque a gente é microempreendedor, então a gente tem que entender qual que é onde a gente quer atingir e como que a gente quer funcionar, né? Então, foi um trabalho primeiro de reconhecimento, para depois execução. E eu acredito que tu tem duas visões, né? Uma no sentido de VP, de eventos, então é uma realidade, e a tua empresa como um todo, né? O que tu consegue explicar pra gente a diferenciação entre estar em um posicionamento como VP e quando você tá como empresária mesmo como um todo? Os desafios assim que tu vê. Os desafios sempre são grandes, né? E eu vejo que a gente tem que mostrar como que é o nosso dia a dia e como seria o dia a dia de uma pessoa se a casa tivesse organizada. Essa é a história. A gente fala que a gente primeiro planeja, depois a gente estuda ali o mercado, executa e tira os resultados. Então, essa é a base. Eu trago tanto isso para a PEV quanto para o meu profissional. E o lançamento com eventos, eles andam juntos. Então, tanto o presencial quanto o digital, eles têm que se comunicar. Então, a base nossa é uma conexão. Essa é a palavra, né? E sobre lançamentos, eu até recentemente participei de um lançamento do empreendimento de uma empresa que eu atendo. E eu conversando posteriormente com os proprietários, e ele, pelo menos assim, no ramo imobiliário, digamos que assim, que não é tão habitual um tipo de evento, assim. Isso é verdade, assim, na nossa região, ou uma inverdade. Aqui de lançamentos de qualquer tipo de produto, é uma questão cultural aqui na nossa região ou não, assim? O que você trabalha com isso pode dizer? Eu acredito que aqui em Jaraguá é mais presencial do que digital, tá? Sempre foi um desafio.
justamente eu acho que talvez a cultura, a necessidade de olhar, de sentir, de observar antes de comprar. Então, Tangibilizar, né? isso, porque assim, mas assim, depois da pandemia, muitos começaram a entender que, opa, tem um outro mercado, tem uma outra situação. Então eu digo que a gente está dividido ainda, sabe, nessa situação. Só que tem produtos que realmente não tem como colocar no digital sem ter um preparo, sem ter uma estrutura, né? Não quer dizer que não possa ser colocado, mas tem que ter uma estrutura. Sim. Outros são mais fáceis de vender, né? É legal essa mudança de posicionamento. Até falando no mercado imobiliário, né? Antigamente, ali na pandemia, eu acho que mudou muito isso, né? Eu imagino que lançamento de imóvel também, a Alexandra que trabalha aí com isso, porque como é que era em 2020, ali na pandemia, como é que você ia mostrar um imóvel para alguém sem levar a pessoa até lá, né? Eu acho que esses desafios, né? Como outros mercados, por exemplo, escolas, né? Como é que o cara se digitalizou ali nesse mundo, como é que o cara vai lançar um produto novo dentro de uma formação nova, enfim, sem poder estar ali efetivamente na frente das pessoas. Eu imagino que esse tenha sido um desafio bem interessante da tua vida aí. Bem interessante. Realmente no mercado imobiliário eu não atuei ainda, né? Mas assim, parte industrial, parte metalmecânica, têxtil, essas áreas eu já participei. Mas o segmento eu entendo que assim, a base é igual, né? Uhum. A dificuldade é igual, né? Porém, como você falou, as pessoas estão se reinventando. Como que tem que se reinventar? Né? A parte de um vídeo, talvez, de uma comunicação, nesse sentido, sabe? Acho que a gente tem que reinventar nessas posições, né? A gente até no episódio anterior com a Jéssica, né, a VP de Marketing da PEV, a gente falou sobre o online e o offline, né? Sobre essa conciliação dessas estratégias, e eu imagino que com eventos também, né? Eu imagino que você precisa trazer a pessoa para dentro daquele produto, voltando para o imóvel, né? Eu acho que o imóvel ele é didático por causa disso. Como é que você faz com que a pessoa sinta um pouquinho daquela energia de um evento, por exemplo, vamos trazer para a PEV, da APEV, sem efetivamente participar, como é que você faz a pessoa, não só o planejamento do evento em si, mas mostrar para a pessoa que não veio um pouco daquilo para chamar a atenção dela e falar assim, ó, quem sabe no próximo, a gente teve tudo isso aqui, quem sabe no próximo você pode participar. Eu falo o seguinte, que eventos e marketing tem que andar junto. Porque se não andar junto, a coisa não funciona. Porque eventos, o que ele vai fazer? Ele vai organizar, ele vai te entregar uma estrutura e ele vai te buscar uma estrutura. Então, ele vai te dar a base. A base, sim. Né? E o marketing vem com encanto. Então, assim, é o marketing que vende, é o marketing que é o comercial. Que dá vida ao evento como todo, né? Que chama assim, vamos lá, vamos fazer e tal. Então, essa comunicação, ela tem que ter desde o início, desde o planejamento. Porque talvez, assim, eu tô vendo alguma coisa no sentido, vamos dizer assim, a PEV, ela precisa focar nesse público. Né? Vem um marketing com um olhar diferente, eu acho que além desse público, a gente tem que focar nesse aqui. Então, foi o que aconteceu no nosso stand. Sim, e do stand, você estava falando qual stand, desculpa? O stand que a gente teve no Centro de 50 anos. Que foi justamente essa comunicação que vocês fizeram ali e tudo mais. Foi a base, a gente recebeu a base, né? E dessa base a gente comunicou a nossa VP de marketing, ela fez toda a parte de desenvolvimento e a gente aplicou ali como que vai ficar, como que ficaria, tal, estrutura. Então, por isso que eu falo que sempre anda junto. Dentro da PEV, então, sempre a VP de eventos está sempre com a VP de marketing encaminhando em conjunto. Eu brinco que a VP de eventos, ela que manda na área da comunicação. Eu concordo. Ela que manda. Isso aí. E eu faço as estruturas aqui. Então, a gente sempre se comunica nesse Que legal. E é bom também ter essa conexão, né? Para que ambas áreas se comuniquem e consigam caminhar em conjunto aí, né? Isso. Como é que pensa num evento como a Expo 150? Como é que pensa num evento como a PEV nos bairros? Como é que pensa a estruturação de um evento como esse? Falando um pouquinho da PEV dos bairros, né? A PEV nos bairros, o que ela consiste? Ela consiste em realmente tirar a PEV do centro e levar para uma comunidade um pouco mais, né, afastada. Então, bairros mais afastados. Porque a gente entende que o nosso prédio ele é muito
né? Imponente, sim. E muitos falam assim, opa, peraí, será que eu posso entrar? Não posso entrar? Qual que é a, né? Então, sentir isso de alguma forma. Trazer essa proximidade, né? Proximidade. Então, a PEV no Bairros é isso, levar o conhecimento, a capacitação, né? De uma forma mais simples, mas que chegue a comunicação certa, entende? E porque em outros episódios anteriores foi falar que foi resgatado de uma antiga gestão, esse projeto do APEV no Bairros, e por que resgataram agora, assim, a importância que tu vê de a APEV realmente ir aos bairros, e porque nessa gestão tu achou importante trazer de volta esse projeto aí? A PEV nos bairros, na verdade, ela tem mais de 15 anos, né? Daí ela teve uma parada ali na pandemia, e foi feita uma reestruturação na PEV, e dessa reestruturação a gente deixou isso dentro da caixinha. Mas sempre vinha aquela questão, precisamos voltar. E, na verdade, esse ano falou, não, esse ano a gente tem que tirar pelo menos fazer duas PEVs no bairros, né? E foi nesse sentido, vamos fazer, chegou e fizemos, né? É essa a questão. E a gente fala, né, essa tua posição hoje, né, de VP de eventos, ela alinhada com essa diretoria, né, é uma posição de 1 ano, né? A gente falou da Expo 150, a gente falou do APEV nos bairros. Que outros eventos a APEV está idealizando para o ano de 2026 aí, que você possa falar para nós, né? De 2026, a gente tem algumas questões de palestra que a gente quer trazer no aniversário da APEV, né? É um projeto que a gente está estudando, vendo se é ventável ou não, justamente por causa de eleições, enfim. Então, é um segundo semestre um pouco mais conturbado, né? Então, aonde que vai ser o nosso cenário? Então, esse é um estudo que a gente está fazendo. E o segundo, a PEV nos bairros, que esse, querendo ou não, já é um evento mais simples, que dá para ser feito de qualquer forma, de qualquer cenário, né? Legal. E vamos falar um pouco da tua vida profissional, né? Que a gente começou lá no início, falamos um pouquinho. Eu queria saber um pouco, assim, de quais capítulos da tua vida te ajudaram a construir a pessoa que você é hoje, né? A posição que você encontrou. Já acredito que você passou, igual você falou que em 2019 teve uma mudança de chave muito importante na sua vida, né? Um momento muito reflexivo. Mas, além desse, você poderia compartilhar com a gente um capítulo, assim, que te posicionou e te condicionou a ser a pessoa que você é hoje? Eu acredito que a oportunidade maior que eu tive como CLT, vamos dizer assim, foi na Marisol. Foi ali que eu pude mostrar todo o meu potencial e as pessoas acreditarem no que eu podia fazer, né? Então, ali foi aquela questão assim, será que eu consigo mesmo ou não? Até eu duvidava de mim mesmo. Sim. E daí, quando a gente faz um projeto grande, onde tem nome, tem marca, tem desenvolvimento, tem toda uma estrutura atrás, um desfile. Nossa, desfile. Representante, franquias. Então, assim, poxa, qual é a responsabilidade que você tem nesse evento? E foi quando eu terminei de fazer ele, né? Terminei de montar, trabalhava na área de marketing, então, além de fazer a produção, a parte bastidores, trabalhava também com agências na parte de marketing ali dos layouts. Então, foi tudo realmente pensado com carinho ali. E quando realmente foi o evento, terminou o evento, eu falei, poxa, é isso. Valeu a pena. Valeu a pena. Realmente é isso que eu quero. A gente tem visto aí ao longo dos episódios uma trajetória bem semelhante, né? A gente encontra um ponto em comum, não que isso seja algo necessário, mas várias das pessoas com quem a gente conversou e também que fazem parte do nosso dia a dia, primeiro começa numa função dentro de uma empresa, aprende, gosta e aí resolve fazer isso, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente falou sobre a tua participação na APEV, mas a APEV, como é que foi a importância da APEV nessa tua virada de chave de sair do CLT para virar um CNPJ? Foi importante porque, assim, a gente tem uma base quando a gente é CLT, né? Quando a gente é empreendedor, a gente é empreendedor, né? Sim. E daí, como que a CIGES, a PEV, enfim, algumas associações nos ajudam e especificamente a PEV. Ela nos dá uma base, aliás, ela dá uma mão grande para nós em questões de como se comportar como um empreendedor.
né? Como se basear, quais são as dificuldades, porque todos ali têm uma dificuldade, todos são iniciantes, vamos dizer assim, empreendedores de 5, 6 anos ali, então cada um tem uma experiência, e às vezes a experiência ali que eu estou passando com o financeiro, talvez essa pessoa já pode nos dar. E a gente tem parcerias com isso. Sebrae é um dos parceiros que a gente pode estar fazendo consultoria, né? Mostrando toda a parte financeira, administrativa, gestão de tempo, que são coisas importantes para um empreendedor, para um MEI que não sabe o que atingir primeiro, né? Eu acho que é bem legal porque todos têm uma trajetória CPF, daí uma trajetória CNPJ, se destaca naquela posição, e aí vem fazer esse trabalho dentro da instituição, né? E aí, Brenner? Eu queria saber também, trazendo um pouco também para a questão da PEV, como é que é o teu dia a dia, né? Como VP de eventos, né? Como é que se comporta, né? Porque eu acredito que tu tem tuas questões pessoais, mas também tem a tua questão aqui dentro da PEV, né? Como é que tu consegue ter essa flexibilidade de tempo, de dia a dia, como é que tu se planeja, como é que essa sua, realmente, esse teu dia a dia, como você se programa e tudo mais. A programação, ela é realmente assim, por trabalhar com lançamentos, ela tem um planejamento, então tem datas específicas. Fica mais fácil para quem executa dentro do cronograma. Mas não vou te dizer que não seja uma loucura, né? Porque Imagina. querendo ou não, a gente tem que ter, a partir do momento que você se doa como voluntário, agora você já não é só uma doação, né? Você é um comprometimento. Então, você tem que estar realmente comprometido com aquilo. Mas, assim, eu digo que é essa loucura que eu gosto. Essa é a pegada que eu gosto. Então, Acho que esse que foi aquele time que tu teve lá, tu acha que é esse que eu gosto, esse que eu quero, esse que o resto da minha vida, o que faz... Bem isso. Tem, como se diz, né? Tem louco pra tudo. Então, eu me considero como se realmente... os desafios do dia a dia sejam importantes para mim. Isso me dá uma sustentação. Legal. E especificamente falando da instituição, agora nessa qualidade aí de VP de eventos, qual que é o legado que a Alexandra quer deixar no dia 31 de dezembro de 2026 como VP de eventos para a PEV? Conexão, oportunidade. Legal. E os desafios que tu tem enfrentado aí? Pode compartilhar alguns com a gente? O que tu tem mais... O que tu acha que pega mais assim na tua qualidade de VP e tudo mais? Pode compartilhar um pouco com a gente? Porque assim, o pessoal vê, né? Eu chego num evento, né? Tá tudo bonitinho, tudo pronto. Nossa, que legal, o evento aconteceu. Mas quem tá fazendo o evento, acredita que tá com os olhos atento a tudo. Tem que corrigir isso, corrigir aquilo. Tu pode compartilhar um pouco dos desafios acerca de fazer um evento? Aí, deve ser bem diferente fazer um evento para uma associação e para um cliente, né? Eu acho que imagino que deva ter uma... Sim. Eu tenho realmente braços muito importantes aqui dentro da PEV, né? Tipo a Vivian, a Carmen, o Maicon, eles são realmente parceiros aqui quando se trata de eventos, né? Então, a gente tem uma base. E além deles, a gente tem a diretoria, que realmente também se compromete em se entregar ao evento, né? Então, cada um tem o seu papel aqui dentro, mas em questões de bastidores mesmo, sempre tem um perrengue, né? Sempre tem um... Sério? Eu pensei em dizer que não existia, porque era tudo bonitinho, assim. Sempre tem um perrengue aí, né? Mas às vezes a gente né? Não, peraí, realmente a sua perspectiva que tá ali ou é de todos, né? Então a gente tem que medir isso e buscar alguma solução ali. Mas sempre tem os perrengues, sempre tem as soluções também, né? A gente tenta passar a melhor forma possível, né? Para o final ali, para a pessoa final, né? E você falou um pouco, voltando à questão da PEP nos bairros, e como é que é para montar um evento no bairro, uma estrutura? Tem que ver local, tem que acionar os entes ali federativos, é necessário ter polícia para locomoção das pessoas, enfim, como é que é essa estrutura para fazer um evento? Porque apesar de aparentemente ser simples, eu acho que tem os seus desafios também, né? Tem sim. Até nessa edição a gente buscou uma associação de moradores, né? Então a gente primeiro decidimos qual é o bairro, né? E o bairro foi o bairro Santo Antônio. Por que o Santo Antônio? Olha, na verdade é um bairro realmente que está crescendo,
né? A região ali também tem bastante comércio, bastante mês. Então, foi realmente específico por causa disso. Certo. E dentro disso, a gente falou, aonde que vai ser o local, né? E a gente sempre busca igrejas, ou um espaço específico de uma empresa, ou alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, foi a igreja mesmo, Santo Antônio, né? E diz como que a gente faz esse levantamento, como que a gente faz essa base. Essa base foi através, a gente convidou os núcleos, os gestores ali de cada núcleo, né? E a gente pediu uma palestra, o que a gente podia levar para desenvolver isso, né? Então, cada um pensou num tema básico, mas sim que possa ajudar o empreendedor individual ali. Mas esses temas vocês que dão um direcionamento ou cada núcleo? A gente dá um direcionamento, porque não adianta a gente, por exemplo, levar um tema tipo tráfego pago, né? Se a pessoa às vezes nem sabe o básico de arrumar a casa ali, que é a parte do social media, do Insta, enfim, a comunicação dela. Então, a gente leva esse básico, pedimos a participação dos núcleos e essa é a função assim da PEV dos bairros, trazer uma pessoa, né, ou nesse caso 4 pessoas, né, que possam trazer algum conhecimento para outra pessoa. Legal. Eu acho que a gente tem um perfil traçado, né? A Ali comentou, veio de Bragança, trabalhou em empresa familiar, foi fazer DM, comércio exterior. Teve uma passagem pela Sigis, CDL, APEV, Marisol, enquanto CLT, depois CNPJ, vários eventos, entra na APEV, assume ali como VP de eventos. Pouca coisa, né? É uma trajetória bem longa. E aí, encaminhando para o final, olha, o que a gente faz no final dos nossos episódios é sempre pedir para que a pessoa que está aqui representando a instituição no podcast olhe para aquela câmera e mande um recado, faça um convite para que aquela pessoa que está ouvindo a gente, que não conhecia a instituição e aí ao longo desses 5 episódios teve a oportunidade de entender o que faz a APEV, quem é a APEV, se ela é para ele, se não é, para que essa pessoa venha até aqui efetivamente conhecer, degustar, como o Marcos diz, né, e se associar à PEV futuramente. Então, por favor, deixe esse recado para o pessoal aí que... Eu convido a todos que venham até a PEV, conheçam ela e entenda que um empreendedor não está sozinho. Sempre tem alguém ou uma associação que possa te ajudar a construir o teu sonho. Legal, excelente. Fechamos bem o último episódio dessa temporada. Obrigado, pessoal, aí por vocês estarem assistindo, tirando tempo de vocês, se puderem compartilhar com as pessoas aí que vocês conhecem e tiver qualquer dúvida também pode procurar aqui a Secretaria da PEV, que ela vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar vocês aí a crescerem dentro da perspectiva que vocês pretendem. Antes de agradecer a presença da Ali, queria agradecer o pessoal da Behind aí que esteve com a gente em todos os episódios, né? Dias e noites, né? Do bom dia ao boa tarde ao boa noite, né? O André... Quando nós chegamos, tá tudo prontinho, falando de eventos, que não deixa de ser um evento, excelente, né? Tá tudo pronto. Excelente. Como é que tá a organização do pessoal? Olha, tão bem, tão bonitinhos, né? Agradecer o André aí, que já gravou muitos podcasts. Obrigado, André. O Vitor aí, né, que abraçou esse projeto junto com a gente, né? Obrigado por participar aí conosco. A Jéssica, que esteve em todos os episódios conosco, inclusive foi uma das participantes aí. Muito bom. Quem não assistiu, corre para assistir também o episódio com a Jéssica. Agradecer também à PEV, né? A qualidade do Marcos aí por ter dado essa oportunidade pra gente aí. A gente idealizou esse projeto, como ele fala no primeiro episódio, né? Comendo muita azeitona. Sim. E agradecer você também, Brenner, aí por essa parceria e por esses dias aí que a gente compartilhou um pouco da nossa trajetória aí com o pessoal também, né? Porque estar aqui falando para o pessoal e ouvindo o pessoal também exigiu bastante, né? Do nosso tempo aí, da nossa dedicação. Então agradecer aí por você aí por contornar algumas questões aí, quando a gente... Inclusive, o Brenner passou por um perrengue hoje de manhã, quase não veio. Verdade. Quase não veio. O portão da casa dele não queria abrir, teve que pular o muro. É isso aí. Acontece. Obrigado a todas. Suas palavras, faço das suas palavras minhas palavras, idem.
E é justamente isso, é um motivo muito importante estar aqui com vocês, né? Sentar aqui hoje com a Alexandra. E é um tempo de mesa que a gente aprendeu e temos aprendido bastante, né? Só agradecer por essa oportunidade. A gente espera que, se esse projeto continuar, que as próximas temporadas tenham papo temperado aqui em cima da mesa, hein? Quem sabe, quem sabe. Nada mais, nada menos do que aquelas comidas que você faz lá. O papo temperado tá aí, né? Mas quem sabe, um dia a gente traz o papo temperado pra cá também. E aí, ó. Fechamento. É hoje? É hoje? Cerimônia de encerramento? Então tá, gente, obrigado a todos que nos ouviram, que nos assistiram, né, nessa primeira temporada. Obrigado, Alexandra, por ter ajudado a gente a fechar com chave de ouro esse episódio, essa temporada. Vamos ver o que o futuro nos espera aí, né, Brenda? Obrigada a vocês aí, né, pelo bom trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.